Olá, gente, tudo bem? Estamos reunidos aqui mais uma vez para a nossa aula de funções e gráficos. Na aula anterior, nós trabalhamos com logaritmos, vimos o conceito, a definição de logaritmo, vimos algumas propriedades que os logaritmos carregam, tá? E vimos uma motivação para que a gente tivesse um pouco mais ânimo ao estudar logaritmos, tá? E como prometido, eu deixei para a gente fazer alguns exercícios sobre logaritmo, assim que eu apresentasse a teoria e desse um tempo de maturação na cabeça de vocês, tá? Então, hoje, nossa aula hoje é uma continuação dos logaritmos. Nós vamos falar de equações e inequações logarítmicas, tá? Então, para começar, nós vamos olhar um problema, tá? Que aparentemente é um problema de equação exponencial, que a gente viu há 2 aulas atrás. Só que, se a gente tentar resolver como a gente já vinha resolvendo antes, nós vamos chegar num impasse. Por quê? Porque nós temos aqui uma equação exponencial, só que não dá para fazer redução à mesma base, tá? Então, ao tentar resolver isso, a gente não fica tão confortável, né? Não tem como reduzir a uma base só. Então, nós vamos tentar, nesse problema em particular, manusear um pouco essa equação para ver o que é que a gente pode fazer, tá? Então, é impossível estudar logaritmo sem saber função exponencial, sem saber as propriedades da potência. Então, as propriedades de exponencial e de logaritmo, elas têm que conversar, você tem que saber todas, tá? Então, vamos começar manipulando essas equações para a gente chegar em alguma coisa, pelo menos interessante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o 2 elevado a 3x e eu vou fazer assim, ó, 2 elevado a 2. O primeiro membro da equação eu quebrei, tá? Numa divisão. Eu tinha subtração dos expoentes, eu posso quebrar em divisão. Do outro lado, eu vou fazer algo parecido. Eu vou fazer assim, ó, 3 elevado a 2x vezes 1. Vezes 3, né? 3 elevado a 1, perdão. Então, eu estou simplesmente quebrando. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia aqui é deixar tudo que tem x de um só lado, tá? E essa sempre foi a minha ideia. É sempre o que a gente tem que tentar fazer, tá? E fica um pouco... Tentar isolar o x é uma forma da gente conseguir resolver a equação. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar assim. 2 elevado a 3x dividido por 3 elevado a 2x é igual a 4 vezes 3. Tá? Então, vamos continuar aqui. Olha o que é que eu vou fazer. Vou fazer assim, ó. 2 a 3, 3 a 2, tudo elevado a x, tá? Eu posso fazer isso? Posso, porque são as propriedades da potência. Potência da divisão é a divisão das potências, e vice-versa, tá? E aqui fica um 12. Olha que interessante. Fica 8, 9 elevado a x igual a 12, tá? E aí, gente, a gente viu na aula passada que o que responde isso, o x, que é a solução disso, é nada mais, nada menos do que o log na base 8 sobre 9 de 12, tá? Esse é o x. A gente viu na aula passada que essa é a resposta, né? O logaritmo ele vem nessa ideia de trazer a volta da função exponencial, tá? Então, resolver uma equação exponencial que a gente não consegue reduzir a uma potência de mesma base, acaba nos trazendo um problema de logaritmos, tá? Então, assim, nós vamos começar nosso estudo. Só que, agora, nós vamos focar um pouco mais nas propriedades de logaritmo, tá? Para tentar resolver. Aqui, se você tivesse, quando você chega, nesse exato momento que eu vou fazer uma quadratura de laranja, você poderia imaginar que você aplica o log de 8, o log na base 8 sobre 9, dos dois lados, tá? E aí você
baixa o x multiplicando, tá? Você poderia pensar que é assim, eu vou aplicar o log dos dois lados. Eu aplico o log aqui e aplico do outro lado também, tá? Fica log na base 8 sobre 9 de 12. Esse x, ele desceria o log da base, quando o logaritmando e a base são iguais a 1, ficaria x é igual ao log de 12 na base 8 sobre 9, é a mesma coisa, tá? É uma decorrência da definição de logaritmo. Mas você poderia pensar assim também. Tá? Então, continuando, nós vamos agora atacar equações logarítmicas para vocês entenderem que eu posso botar logaritmo dos dois lados quando for conveniente para mim, ou eu posso cortar logaritmo dos dois lados também quando for conveniente para mim. O caso 1 das equações logarítmicas é quando você tem dois logs iguais. Quando você tem dois logs iguais, você pode simplesmente cortar os logs dos dois lados e igualar os logaritmanos, tá? A gente pode fazer isso, gente, porque nós estamos trabalhando com funções que a gente sabe que é injetiva, tá? Então, logaritmo na base A é uma função injetiva. Por causa disso, a gente pode cortar os logaritmos. Então, por exemplo, se você tem esse problema, na prática, o que é que você pode fazer? Simplesmente cortar os logs e resolver a equação x ao quadrado menos 3x menos 10, tá? Igual a 2 menos 2x. Tá? Então, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que a gente tem que igualar, mas a gente nunca pode deixar que esse logaritmano seja menor do que zero ou igual. Então, a gente tem que igualar e, ao mesmo tempo, a gente tem que pedir que tudo seja maior do que zero. Tá? Então, tentando resolver, o que é que a gente encontra? Fica x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Quais são as respostas dessa equação? A soma dá 1, e o produto dá menos 12. Então, como resposta, nós temos o x igual a 4 ou x igual a menos 3. Porque se você somar, dá 1 e o produto dá menos 12. Só que lembrando que nós temos que ter tanto a f quanto a g, no caso, maior do que zero. Então, nós vamos substituir tanto x igual a 4 quanto x igual a menos 3 nas duas soluções para ver o que é que isso nos dá. Então, como eu fiquei sem espaço aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouco para cá. Tá? Então, fazendo o teste para ver se tudo vai dar certo, primeiro com x igual a 4. X igual a 4, se a gente substituir na primeira, fica na G, eu vou chamar isso aqui de G e esse aqui de F, tá? Se a gente fizer o G no 4, dá 2 menos 8, que dá menos 6. Esse número é menor do que zero, tá? Então, se eu substituir o 4 na G, vai dar um número negativo. Então, esse 4 aqui, ele não serve. Tá? Não serve. Agora vamos testar o menos 3 nas duas, né? Observe que eu não testei na F, porque quando eu testei na G, já deu negativo, então não preciso testar. Mas eu vou fazer agora para o menos 3, eu vou fazer nos dois. Então, fazendo o F de menos 3, fica como? Fica 9 menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, com menos fica mais, menos 10. Ou seja, o F de menos 3 dá 8. 8 é maior que zero. Esse aqui, por enquanto, está dando certo. Vamos ver o G de menos 3. Dá 2 vezes... menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Então, também deu 8, que também é maior do que zero.
Então, esse rapazinho aqui, o x igual a menos 3, é a única solução do problema. Tá? Então, a gente tem que... A gente pode cortar os logaritmos? Pode. Mas a gente também tem que lembrar que o logaritmando ele não pode ser menor ou igual a zero. Tá? Então, um caso que é também um caso de equação logarítmica é quando nós temos o logaritmo de um lado, mas não temos do outro. Tá? Então, quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente usa a definição de logaritmo. Tá? Como é que faz? Se isso acontece, se o log de f de x na base A é o alfa, então é porque f de x é igual a elevado a alfa. E a gente tem que sempre lembrar que esse f de x ele tem que ser maior do que zero, maior do que zero. Tá? Só que como nós temos a base A, a gente já sabe que ela é maior que zero, diferente de 1, então A elevado a alfa com certeza vai ser maior que zero, e nesse momento a gente não se preocupa tanto. Tá? Então eu trouxe um exemplo só para a gente ver como é que a gente vai se comportar nessa questão. Eu fiz um log de log só para tentar complicar, para vocês verem que mesmo a cara sendo feia, não é tão difícil, não é bicho de 7 cabeças. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tentar eliminar esse log. Eliminando esse log, como é que eu faço? Fica assim, 1 mais o log de 3 na base 3 de 1 menos 2x é igual a 3 elevado a 2. Tá? Então, eliminei o log lá de fora. Então, continuando, ficamos assim, que o log na base 3 de 1 menos 2x é nada mais, nada menos. 3 elevado a 2 é 9. O 1 que estava do lado esquerdo, vou passar para o lado direito, subtraindo, vai ficar 8. Tá? Então, fica 9 menos 1, ou 8. Então, continuando, vou tirar o log que ficou agora. É 3 elevado a 8. Então, 1 menos 2x é igual a 3 elevado a 8. Então, quem é o 2x? Menos 2x é 3 elevado a 8 menos 1. Vou passar o 2 dividindo, fica 1. Como o 2 está negativo, vou trocar o sinal de todo mundo. Sobre 2. Tá? Então, no calculador, você pode fazer essa potência e aí você vai encontrar uma resposta. Tá? Observe, gente, que a resposta que você encontrar, ela tem que ser de tal maneira que os logs façam sentido, tá? Então, se eu tiver errado alguma operação aí, perdoe-me, mas a ideia é basicamente essa. Existe também um terceiro caso, que são os casos artificiais. Como assim, professor, casos artificiais? Aquela velha intuito que desde o começo do curso eu venho dizendo que às vezes a gente tem que ter alguma malícia para tentar enxergar uma saída para o nosso problema. Por exemplo, aqui nessa questão, nós temos o log de x na base 2 ao quadrado menos o log de x na base 2 igual a 2. Aqui, gente, está a cara de uma equação de segundo grau. Se você fizer log de x na base 2, chama ele de y. Fica assim, fica y ao quadrado menos y igual a 2. Tá? Então, fica muito na cara. Quero abrir um parênteses para essa notação, tá, gente? Às vezes aparece assim, ó, log ao quadrado de x na base 2, tá? Vou botar assim, log ao quadrado de x na base 2. Isso aqui é o quê? Isso aqui é isso, ó, é log de x na base 2 vezes log de x na base 2. Vocês não podem confundir com isso, ó. Eu vou abrir uma página aqui, ó. Vou até botar aqui, cuidado, que o log de x ao quadrado na base 2, por exemplo, é quem? É 2 log de x na base 2. Quando eu boto o quadrado aqui, ó,
Isso aqui é que eu quero que seja isso, ó, log vezes o log, tá? Nesse caso aí, eu fiz assim, ó, botei um parênteses grandão, para não ter confusão, tá? Mas acontece às vezes da notação viessa, ó. Viessa que eu vou circular de verde. Pode acontecer de vir? Pode, que era para ser um expoente, tá? É um expoente aqui. Então, cuidado com essa notação. Nesse problema, eu botei o parênteses para não ter esse erro, a gente não se confundir. Então, voltando ao problema, como é que a gente resolve? Isso aqui é uma equação que a gente está careca de responder, tá? Menos 2 igual a zero. A resposta para cá é y igual a 2 ou y igual a 1. Tá? Então, encontrei dois y, só que eu não quero y, eu quero x. Tá? E aí o x, como é que a gente resolve? A gente usa a nossa substituição. Então, voltando para a substituição, ou log de x na base 2 é 2, e aí o x dá 4, ou o log de x na base 2 é 1, e aí o x dá 2. Então, nós temos duas respostas, que é o 4 e o 2. Tá? Então, nós não temos problemas com isso. Tá? Então, dando continuidade, nós vamos agora ver as inequações logarítmicas. As inequações, elas se comportam basicamente como as inequações exponenciais. Tá? Eu vou dividir nos casos e eu vou explicar como é que funciona cada um. Primeiro caso, se você tem o A maior do que 1, eu estou botando o primeiro caso para o caso que você tem desigualdade com dois logaritmos. Como é que a gente faz? Se o A for maior do que 1, eu simplesmente corto os logaritmos e conservo o sentido da desigualdade. Tá? Observe que eu sempre tenho que me preocupar com os logaritmanos. Os logaritmanos, no final das contas, eles têm que ser maior que zero. Já se o A for menor do que 1 e maior do que zero, o sentido da desigualdade ele inverte. Tá? Então, estava maior que antes, fica menor que agora. E sempre tomando cuidado que o logaritmo tem que ser maior do que zero. O caso, ao contrário, também, se você tem menor agora, continua menor se o A for maior do que 1 e se tiver menor, vira para maior se o A for entre 0 e 1. Tá? Então, quebrei o primeiro caso nas duas desigualdades só para ficar claro. Então, na prática, como é que a gente vai fazer? O sentido da desigualdade é mantido se a base for maior do que 1 e o sentido é invertido se a base estiver entre 0 e 1. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos, eu vou criar uma página aqui para a gente tentar solucioná-los. Então, primeiro, o log na base 2, 2x menos 1 menor que o log na base 2 de 6. Então, primeiro exemplo, log 2x menos 1 menor log na base 2, log de 6 na base 2. Então, a base é maior do que 1, eu posso simplesmente cortar os logaritmos e conservo o sentido da desigualdade. Então, fica assim, 2x menos 1 menor do que 6. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso esquecer, em momento algum, que o logaritmano tem que ser maior do que zero. Tá? Então, lembrando que o logaritmano tem que ser maior do que zero, isso aqui tem que ser satisfeito também. Então, tem uma inequação simultânea. Só que essa, como não tem x em todos os lados, eu vou fazer manusear ao mesmo tempo as duas desigualdades. O que é que eu vou fazer? Vou somar 1 em todos os membros. 1 menor do que 2x, menor do que 7. Vou dividir tudo por 2. 1 meio menor do que x, menor do que 7. Tá? Então, esse é o meu conjunto de solução. X real tá o quê? Por x está entre meio e 7. Tá?
Então, nunca posso esquecer. O logaritmando tem que ser maior do que zero. Vou fazer mais um exemplo e o outro eu vou deixar como exercício para vocês fazerem em casa. Exemplo 2, log na base 1/3 de x ao quadrado menos 4x. Deixa eu ver qual é o sentido. Maior que log de 5. Na mesma base 1/3. A base é menor do que 1, a gente corta os logaritmos, mas inverte o sentido da desigualdade. Fica x ao quadrado menos 4x menor do que 5. E aí eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Tá? Eu tenho que botar um menor do que 0. Então, eu tenho que resolver essa desigualdade simultânea. Tá? Então, como é que eu resolvo essa desigualdade simultânea? Vou inserir outra página. Então, fica assim. Eu tenho que resolver dois pedaços. X ao quadrado menos 4x maior do que 0. E aí, eu também tenho que resolver x ao quadrado menos 4x menor do que 5. São duas diferentes. Então, observe que eu vou fazer cada uma separada. A primeira, as raízes é 0 e 4. Com cavidade para cima, o gráfico é assim, né? Mais aqui, menos aqui, mais aqui. Essa outra também tem concavidade para cima, e as raízes aí são menos 1 e 5, tá, gente? Eu estou fazendo rápido só porque nosso tempo é muito curto. Mas era a mesma coisa que fazer isso, ó, menos 5 menor do que 0. Tá? Então, resolver essa equação, basta a gente olhar que as raízes, se fosse um caso de equação, seria menos 1 e 5, tá? E 5 aqui, com cavidade para cima. Então, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, só para fechar, encaixar direitinho, como a desigualdade é estrita, todas as bolinhas são abertas, tá? Bolinha aberta em todos. Então, o que a gente quer no final das contas é que as duas coisas sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Então, qual é a resposta da primeira? A primeira, qual é a resposta dela? Essa parte aqui, porque eu quero que seja maior do que 0. Qual é a resposta da segunda? A parte do meio, porque eu quero que seja menor do que 0. Então, a solução é a interseção dos dois. É onde está nos dois ao mesmo tempo. Então, para fazer a interseção, como é que a gente faz? Se eu chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, agora eu quero a conjunto de solução, a interseção de 1 com 2. Tá? Então, menos 1 aberto até o 0. Por quê? Porque de menos 1 até o 0, tanto em cima quanto embaixo é a solução. E do 4, até o 5. Por quê? Porque do 4 até o 5, tanto em cima quanto embaixo é a solução. Então, esses são os dois pedaços que eu quero. Tá? Então, como é que eu faria a solução? A solução são todos os x reais. Tá o quê? Aqui é menos 1 e 0, O x está entre menos 1 e 0, ou o x está entre 4 e 5. Então, essa é a resposta desse problema aqui. Tá? Vou botar aqui, próxima página. Então, é um pouco trabalhoso, mas é isso mesmo. Já, assim como para as equações, nas inequações logarítmicas, a gente também tem aquele caso 2, tá? Que é o caso em que você tem logaritmo de um lado e números do outro. Então, se a base for maior do que 1, você pode simplesmente abusar daquela definição de logaritmo, conservando o sentido da desigualdade. Já se você tiver a base entre 0 e 1, você troca o sentido da desigualdade e você tem que sempre que tomar cuidado com o logaritmando, tá, gente? Eu não botei o maior do que 0 aqui, porque fica subentendido que a potência é maior do que 0, tá?
mas eu tenho sempre que tomar cuidado que o logaritmando ele não pode ser menor ou igual a zero. Tem que ser maior do que zero sempre. Eu fiz o caso contrário, tá? Só para ficar mais didático. Mas, na prática, se o A for maior do que 1, conserva o sentido da desigualdade. Se o A for menor do que 1 e maior do que 0, troca o sentido da desigualdade. Tá? Então, é basicamente isso. Eu trouxe 2 exemplos para a gente tentar entender. Tá? Então, eu vou botar uma página aqui para a gente fazer esses exemplos. Primeiro exemplo é o log na base 3, né, de 3x mais 2. Log na base 3. Não estou gostando dessa cor, estou achando ela muito parecida com a linha. O log na base 3 de 3x mais 2 menor do que 2. Menor do que 2. Então, a base é 3. O 3 é maior do que 1. Eu posso simplesmente fazer isso. 3x mais 2 é menor do que 3 ao quadrado. Então, 3x mais 2 menor do que 9. 3x é menor do que 1, do que 7, né? Perdão. O x é menor do que 7 terços. Então, como é que a gente faz isso? Conjunto de solução, né? X real tá o quê? O x seja menor do que 7 sobre 3. E aí, eu esqueci o que eu sempre falei, né? Que o logaritmando não pode ser menor do que zero. Então, eu tinha que pedir o quê? Tinha que pedir isso, ó. Aqui, ó. Então, só lembrando que eu tinha que pedir isso. Tá? Então, eu já teria errado o problema por falta desse simples detalhe. Então, vamos refazer tudo. Onde é que começou o erro? Aí. Então, está errado. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer uma inequação simultânea. Por quê, gente? Porque eu não posso esquecer que eu tenho que impor que o logaritmando é maior do que zero. Então, inequação simultânea, eu vou subtrair 2 de todos os membros, fica assim, menos 2 menor do que 3x, menor do que 7, tá? Vou passar 3 dividindo, 3 é positivo, não muda o sentido da desigualdade, fica menos 2 terços, menor do que x, menor do que 7 sobre 3. Então, esse sim, esse é meu conjunto de solução. Então, moral da história, nunca esqueça de checar tudo antes de continuar as contas. Logaritmando nunca pode ser menor ou igual que zero. Sempre tem que ser maior do que zero. Todo problema eu estou tendo que ter esse simples detalhe. Tem que sempre que checar. Então, vamos fazer o próximo. O log de 2x ao quadrado menos 3x na base meio. Log 2x ao quadrado menos 3x na base meio é maior que menos 1. Maior do que menos 1. Então, vamos lá. Como a base é meio, é menor do que 1, eu quero que seja, que apareça como menos 3x, troca o sentido da desigualdade, 1 meio, elevado a menos 1. Tá? Então, novamente, gente, eu não posso esquecer de colocar que esse rapaz, tudo tem que ser maior do que zero. Então, novamente, eu tenho uma equação simultânea. Se eu esquecer, eu vou errar de novo. Tá? Então, fica 0 menor do que 2x ao quadrado menos 3x menor do que meio elevado a menos 1 dá 2. Tá? Então, tem essa na equação simultânea. Tá? Então, vamos resolver. Como é que a gente resolve uma equação simultânea? Tem que resolver cada equação separadamente e depois fazer nossa interseção. Então, vou criar uma página aqui.
Mas na equação simultânea está aqui, eu vou copiar ela e botar lá do outro lado. Aqui é na equação simultânea. Eu vou fazer separadamente. Fazer primeiro, vou chamar de 1, essa aqui, 0 menor do que 2x ao quadrado menos 3x. Tá? Então, gente, essa aqui, se você olhar com carinho, os zeros são quem? É o próprio zero. Fazer bolinha aberta no zero. E 3 meios, também bolinha aberta. Concavidade é para cima, só que eu quero a parte que seja maior do que zero. Então, a solução para mim é quem? A solução para mim é, que seria o gráfico, né? Não passou certo. Seria o gráfico. Eu quero essa parte é menor, essa parte é maior. Então, o que é que eu quero? Eu quero que qual é a minha parte? Solução, ou esse pedaço, ou esse. Tá? Por quê? Porque eu quero a primeira desigualdade maior que zero. Agora vamos para a segunda. Eu vou chamar de 2x. É quem? É 2x ao quadrado menos 3x menos 2 menor do que zero. Tá? A segunda é essa. Tentando olhar para as raízes dessa equação aqui, elas ficam basicamente com cavidade para cima também. E eu já sei que é menos meio. Eu não estou fazendo a conta aqui porque nosso tempo é curto. Menos meio e 2. O 2 fica um pouquinho à frente do 3 meios, tá? Também com cavidade para cima, só que agora eu quero a parte negativa. Então, faz de conta que nós temos aqui a parábola. É menos aqui. Menos aqui, mais aqui, mais aqui. Qual é a parte que eu quero? Eu quero a parte negativa. Então, como eu quero a parte negativa, eu quero isso. Fazendo a interseção de 1 com 2 das soluções, qual é a parte que me resta? É do menos 1 a menos 1 meio, perdão, até o zero, ou do 3 meio até o 2. Por quê? Porque são os pedaços que estão tanto em cima quanto embaixo. Então, quem seria o conjunto de solução? Conjunto de solução são x reais, tá o quê? Ou x está entre menos meio e zero. Ficou muito apertado. Vou fazer assim. Menos meio e zero. Ou o x está entre 3 meios e 2. Tá? Então, você tem que fazer a equação simultânea. E lembrando que não é tão simples assim, tá? Então, por fim, assim como no caso das equações, nós temos também podemos encontrar casos especiais para o caso de desigualdades também. E aqui nós temos um exemplo idêntico, quase que igual ao que a gente viu na equação. Nós temos que chamar aqui o log de x na base 3 de y. Então, vou chamar aqui o log de x na base 3, eu vou chamar de y. Então, fica assim, y² menos 3y mais 2, eu quero que seja maior do que zero. Tá? Então, a gente resolve isso primeiro. Tá? Aqui, as raízes é 1 e 2, que eu já sei, tá, gente? 1 e 2. Estou resolvendo em y. Como a concavidade é para cima, e eu quero que seja maior do que zero, nossa solução é quem? É esse pedaço, x maior do que 2, ou esse pedaço, x menor do que 1. Tá? Mas eu não quero isso, eu quero que o log de x seja isso, né? Então, a gente faz assim. Eu quero que o log
essa não é minha resposta. Eu quero que o log de x na base 3 seja menor do que 1, ou o log de x na base 3 seja maior do que 2. Tá? É isso que eu quero. Então, a gente tem que resolver as duas separadamente. Então, como as bases são sempre maior do que 0, no caso é 3, o x, para o primeiro caso aqui, o x tem que ser menor do que 3 e maior do que 0. Tá? Não posso esquecer desse pedaço aqui, que é crucial. Tá? Não posso. No segundo, do mesmo jeito, fica x maior do que 2/3. E eu não posso esquecer que é maior do que 0 também. Tá? Só que aí, como eu já impus que o x é maior do que 2/3, então eu não preciso relembrar que ele é maior do que 0. Tá? Então, o que é que eu peço? 2/3 não, né? Perdão. 3 elevado a 2. Ou seja, o x maior do que 9. Então, vamos fazer essa união. Então, quem é a solução? São todos os x reais. Tá o quê? O x está entre 0 e 3, ou o x é maior do que 9. Então, é uma junção de conhecimentos. Nós estamos usando as propriedades das inequações que a gente já conhecia, inequações polinomiais, e estamos usando potência e logaritmo a todo momento, tá? Então, eu explanei basicamente todos os casos que possa aparecer, talvez algum caso extra vai da intuição, então você tem que transformar no problema que você já conhecia, tá? Então, o que eu tinha para falar hoje é isso, tá? Espero que todos estejam conseguindo acompanhar. Vou deixar uma lista de exercícios para que a gente vai ter tempo de debater ao vivo, e aí eu me ponho à disposição de vocês para qualquer dúvidas ou problemas, tá? Um abraço a todos e até a próxima.